Graça e paz a todos os irmãos da Primeira Igreja Presbiteriana Renovada de Aparecida de Goiânia e demais irmãos que estão vendo e ouvindo esta mensagem. É com grande satisfação que convido a você a continuarmos a meditar na Palavra de Deus, certo que o Senhor tem algo a nos acrescentar nesta noite. Nós vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, no versículo de número 7, que nos diz: Eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Estamos considerando o tema o que fazer quando não há nada a fazer, baseados na experiência vivida na igreja de Jerusalém, quando da prisão do apóstolo Pedro por Herodes, com o fim de agradar os judeus. Na semana passada, nós aprendemos que em situações que não se tem o que fazer, devemos nos lembrar que Deus está nos guardando, e que nessas condições nós precisamos orar incessantemente e descansar em Deus. Olhando para o ocorrido na prisão de Pedro, podemos tirar orientações seguras para o momento que nós estamos atravessando no Brasil, e em especial na vida de cada um de nós. Vejamos o que é que nós podemos fazer quando não tem mais o que se fazer. E essa será a pergunta que nós estaremos respondendo através da experiência vivida pelo apóstolo Pedro. Então nós podemos, observando o texto, afirmar que quando não se tem o que fazer, é necessário crer que Deus vai entrar com a sua providência sobrenatural. Na parte A do versículo 7, que nós terminamos de ler, nós observamos o seguinte: lá está escrito: Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Lembra que vimos que havia oração incessante da igreja, e essa ação da igreja gerou a intervenção de Deus em favor de Pedro, que estava na prisão. No versículo 5b, registra que havia essa oração. E quando a igreja ora, ela abre espaço para que Deus possa estar agindo. E nós temos observado que hoje há um movimento de oração muito forte no Brasil, e com toda certeza, assim como Deus agiu respondendo à oração da igreja de Jerusalém, enviando o seu anjo para operar em favor da vida de Pedro, a certeza é que Deus também já está agindo e operando em favor do Brasil, em favor da igreja e em especial em favor de cada um de nós, porque quando nós oramos, nós liberamos o favor de Deus na direção do seu povo. E resumindo, nós podemos dizer o seguinte: se nós estamos confiando no Senhor, se Deus está nos guardando, se nós estamos orando, Deus vai operar na direção das nossas necessidades. Lá no Salmo 37, versículo 7, diz o seguinte: O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E você e eu, que somos servos de Deus, que tememos ao Senhor, que cremos nas ações de Deus, certamente Deus virá e já está agindo a nos proteger. Nas situações, quando nós podemos agir e temos a capacidade de agir, nós devemos agir, fazendo a nossa parte, como no caso está acontecendo, evitando os contatos, cumprindo as orientações do governo, mas em situações onde nós não podemos agir, Deus ele opera de forma sobrenatural em nosso favor. Foi justamente isto que aconteceu com Pedro. Em segundo lugar, nós podemos dizer que em momentos difíceis, Deus nos dará a direção. Ainda no versículo 7, na parte B, nós encontramos escrito que uma luz iluminou a prisão. Há momentos em que nós não vemos alternativa para agir. Nós não conseguimos vislumbrar a luz nem o fim do túnel. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo de número 12. E em momentos difíceis, Jesus sempre
haverá de nos dar uma direção e especialmente nos fortalecer, renovando assim a nossa esperança. Então nós não devemos esquecer que Jesus é a luz e que a palavra de Deus é a revelação para a nossa vida, especialmente em dias difíceis. O salmista bem escreveu lá no Salmo 119, versículo de número 105, e nós vamos estar usando aqui a versão nova, versão internacional. Lá está escrito: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Nós precisamos crer e que certamente Jesus ele vai iluminar o nosso caminho e vai nos dar uma direção para que nós possamos vencer nesses dias difíceis. E em terceiro lugar, nós podemos afirmar que devemos estar atento ao toque de Deus. Na parte C do versículo 7 está escrito: tocando ele o lado de Pedro. O anjo de Deus tocou Pedro para acordá-lo e lhe conceder ânimo. E em ocasiões onde nós não vemos uma orientação segura e às vezes estamos preocupados e mesmo sofrendo como essa situação de ter que ficar recluso em casa, não poder sair, não poder ter contato, e muitas vezes nos sentimos desanimados e abatidos. E existem algumas situações em que nós não podemos resolver, não depende de nós, não depende da nossa força, não depende da nossa capacidade, não depende da nossa disposição. E é justamente nestes momentos é que nós precisamos aguardar uma ação de Deus, um toque de Deus, uma orientação de Deus. E eu gostaria de citar para você o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43, verso 13, que nos diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Meu caro amigo, meu prezado ouvinte, você não precisa ter dúvida. Deus está agindo, Deus está operando, Deus está atuando nessa circunstância e nessa situação que estamos atravessando. Creio eu que logo, muito em breve, tudo isso vai passar e nós poderemos retornar a viver a nossa vida normal, assim como aconteceu com o apóstolo Pedro. Deus pode agir de diversas maneiras. No caso de Pedro, Deus usou um anjo. Nessa situação, poderá usar a ciência, poderá usar um outro caminho, outro meio, porque Deus, ele é o Todo-Poderoso, é o soberano, e ele tem nas mãos a solução para todas as nossas necessidades. Este momento é o momento que nós devemos crer que Deus vai agir, crer que Deus vai operar em favor do seu povo. Quero concluir essa nossa meditação dizendo o seguinte: em situações em que não tem nada o que se fazer, nós podemos ter a certeza que Deus vai entrar com a sua providência sobrenatural, agindo, operando, realizando grandes feitos, grandes livramentos, protegendo e abençoando o seu povo. Não tenha dúvida que Deus tem a direção, Deus não perdeu o controle, Deus está no comando de todas as coisas e Deus haverá de dar uma direção segura para o seu povo, para a igreja, e em especial em favor da sua vida. Eu gostaria de, nesse instante, dizer que Deus vai tocar em você, assim como Deus tocou em Pedro, ele vai tocar em você. Para isso, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos fazer uma oração. Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante da tua presença nós nos colocamos nesse instante, e eu quero orar, meu Deus, por este meu irmão, por essa minha irmã que está na sua casa, por este meu irmão, meu Deus, que está às vezes distante, uma outra cidade, mas está ouvindo e vendo esta mensagem. Ó Deus, eu quero orar que o Senhor, ó Deus, possa agir de forma sobrenatural, operando maravilhas que somente o Senhor pode operar. Ora, Deus, que o Senhor possa trazer a direção correta para cada uma das pessoas, que o Senhor possa estar direcionando a sua igreja, o seu povo, que acima de tudo, Pai, nós estamos crendo e aguardando um agir especial, sobrenatural e poderoso do Senhor. Assim, ó Deus, nós te louvamos e temos certeza que em breve o Senhor vai mudar essa situação. Assim, meu Deus, assim como dessa forma como o Senhor visitou o apóstolo Pedro, ó Deus, que o Senhor visite agora a cada um dos teus filhos que está vendo e ouvindo esta mensagem. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Meu querido amigo, meu prezado irmão, quero deixar aqui o meu abraço, quero dizer a você
permaneça firme no propósito, porque Deus está no controle. Que a paz e a graça do Senhor Jesus se manifeste favoravelmente à sua vida, é a minha oração nesta noite, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus.